Não, porque errar uma vez é humano. Errar duas já é. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falatório Mental. Eu sou Ana Paula, psicóloga clínica comportamental, e aqui é um espaço para reflexões sobre o comportamento humano, as dores e as delícias da vida em vídeos de mais de 1 minuto e meio. Autossabotagem está na lista dos termos do senso comum que eu mais detesto. Ele está ali juntinho de mindset. Esses termos que não ajudam a gente em nada. Então hoje eu quero te propor um contraponto para essa ideia de autossabotagem, que eu acho que vai ser muito útil aí para sua cabecinha. Mas antes de tudo eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o like, um comentário e se você quiser também compartilhar com alguém que você acha que possa gostar dessa discussão aqui. Pra gente começar, vamos entender aí o que seria esse conceito de autossabotagem. Um parênteses importante de abrir antes de continuar essa discussão é que esse conceito ele pode ser muito individual. Então, o que eu considero como autossabotagem para mim talvez seja diferente aí do que você considera sobre autossabotagem para você. Mas existe algo que é uma ideia geral, que é justamente aquela pessoa que faz justamente o contrário do que ela sabe que ela precisa fazer para alcançar determinado objetivo, para se ajudar. Então essa pessoa ela fica meio que conhecida como alguém que gosta de sofrimento, uma pessoa viciada em não se ajudar, sabe? Viciada em se atrapalhar, quase como sendo aí uma inimiga de si mesma. A questão é que esse conceito de autossabotagem é extremamente simplista. E é importante aqui fazer uma diferenciação entre simples e simplista. Simples é algo que está ali acessível, um conhecimento que é bastante complexo, mas que fica acessível quando ele é explicado de maneira didática e ele se torna simples para a gente entender. Agora, algo que é simplista é um conceito, uma ideia que corta partes importantes e complexas para o entendimento daquilo que está sendo falado. Então é algo que beira aí o que está errado. E a autossabotagem entra nesse contexto aí de conceitos simplistas, porque excluem partes extremamente importantes para a gente compreender o comportamento de uma pessoa. O fato de eu estar aqui trazendo um contraponto sobre o conceito de autossabotagem não significa que eu não acredite que a gente faça coisas que são o oposto daquilo que a gente quer de fato fazer. Mas acontece que existe uma lacuna bem grande entre saber o que precisa ser feito e fazer de fato o que a gente precisa fazer. Existe um espaço gigantesco entre uma coisa e outra. É por isso que esse conceito é simplista. Não é tão fácil quanto a gente imagina, né? Só saber o que eu preciso fazer e logo colocar em prática. Outro ponto também é que esse conceito de autossabotagem, ele tem o objetivo de explicar um pouco o comportamento da pessoa, só que ele é um conceito muito circular, é uma explicação muito circular. É como se eu estivesse correndo atrás do meu próprio rabo. Eu faço isso porque eu me saboto porque faço isso. E aí, a gente não chega em nenhum lugar, a gente não chega em nenhuma conclusão, em nenhuma explicação prática, de fato, para aquilo que eu tô pensando, para aquilo que eu tô fazendo, para aquilo que eu tô tentando entender. Eu continuo sem resposta. Eu só chamo de autossabotagem, mas isso me ajuda em quê? Em nada. Eu quero ser o mais didática possível nessa discussão aqui sobre autossabotagem, mas é importante que você entenda dois princípios comportamentais que vão ser importantíssimos para entender toda essa ideia que eu tô trazendo por trás desse contraponto da autossabotagem. A primeira coisa é que o nosso principal objetivo enquanto seres humanos, enquanto espécie, é sobreviver. Então o que a gente faz tem esse objetivo de autopreservação, de se manter protegido, de sobreviver, até porque, assim, a gente costuma esquecer, mas nós somos animais. Nós somos uma espécie que deseja se perpetuar. Então a gente precisa se preservar para que a gente continue proliferando aí enquanto espécie. Eu sei que essa ideia não é tão romântica quanto outras, mas é a verdade nua e crua, né, gente? Nós somos animais. Agora, o outro ponto é que como nós nos comportamos, como nós nos sentimos, como nós pensamos sobre nós, sobre o mundo, sobre o outro,
Tudo isso está relacionado com a nossa história de vida, com a nossa história de aprendizagem. E quando eu falo sobre história de aprendizagem, isso engloba todas as experiências que a gente teve até o presente momento. Então, tem aí relação com a forma como nós fomos educados, onde nós crescemos, com quem nós convivemos, sobre que regras a gente esteve inserido ao longo do nosso desenvolvimento e outras questões fundamentais também não podem ser ignoradas, né? Como questões genéticas, se eu tenho predisposição ou não para tal coisa, se eu tiver acesso a condições básicas de sobrevivência. Uma pessoa que vive em vulnerabilidade social, ela tem uma experiência totalmente diferente de alguém que cresceu com tudo que era necessário para ter um bom desenvolvimento, uma qualidade de vida adequada. E levar isso em consideração na nossa conversa, que é extremamente importante, porque não tem uma autorresponsabilização extrema, que chega a ser disfuncional e muito cruel, que está dentro desse conceito de autossabotagem. Então eu não faço porque eu não quero. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu não faço porque eu não quero. Não é bem assim. Tem muitas variáveis por trás disso tudo que a gente precisa considerar. Para tentar ilustrar isso aqui um pouco melhor, vamos criar aqui uma pessoa fictícia. O nome dela é Alice, hoje ela tem 30 anos. Ela cresceu numa família aí de classe média, ok? Pai, mãe, tem 2 irmãos, ela é a irmã mais velha dos 3. Ela foi criada muito num contexto onde errar não é muito permitido. Um contexto onde a experimentação não era muito permitida. Até porque, sendo a irmã mais velha, ela precisava ser exemplo para os 2 menores. Então houve ali muita pressão em cima da Alice durante o seu desenvolvimento, porque ela precisava ser exemplo para os 2 pequenininhos. Os pais são professores universitários, então ali o contexto de educação, de conhecimento é muito validado, muito validado. Então ela era muito validada, muito reforçada nesse tipo de situação. Quando ela ia muito bem na escola, ela tinha muita atenção. E quando ela errava ou expressava algum tipo de fragilidade, momentos de vulnerabilidade, aquilo ali era mais negligenciado, até porque os pais eram pessoas bem distantes emocionalmente e até mesmo fisicamente. Sendo professores universitários, trabalhavam muito, não tinha muito ali contexto e disponibilidade para poder estar com a Alice. Então tá, hoje a gente olhou um pouco aí para a história da Alice. Atualmente, ela está num dilema. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, fala aí 3 idiomas, fez faculdade de Direito, tá com uma oportunidade batendo na porta para poder fazer um mestrado no exterior e ela simplesmente não consegue. Hoje a Alice está casada, ela não é mãe, tem pavor da maternidade e ela tá num relacionamento onde ela tem que pisar muito em ovos com o parceiro também. Então, ok, gente, o ponto de análise que a gente vai pegar da história da Alice é justamente essa questão com o mestrado. É algo que ela quer muito, ela fez a faculdade de Direito já focando nessa questão da experiência enquanto professora, ela tem muito interesse na vida acadêmica, mas sempre que é para poder discutir sobre isso, sobre essa oportunidade, ela foge da raia, vamos dizer assim. Então, marca uma reunião com o orientador, desmarca, acontece algo imprevisto, ela até suspira aliviada por não precisar passar por isso. E aqui a gente precisa considerar um outro ponto que influencia aí nessa história. Como eu falei, o marido da Alice é uma pessoa um pouco difícil de se conviver, então ela precisa ficar pisando em ovos. Então, como é que vai ser falar com ele que ela quer muito fazer mestrado fora do Brasil? Como é que vai ser essa experiência? Parece um tanto quanto desafiadora. E fora, então, olha só, a gente tem esse contexto de relacionamento, a gente tem esse contexto de um desejo muito genuíno, ela sabe o que ela precisa fazer para poder iniciar de fato esse mestrado, e a gente tem aí essa outra questão de reunião com o possível orientador que ela vai adiando. Aqui, a gente pode muito bem olhar para esse comportamento que a Alice está fazendo, emitindo,
falar que ela tá se sabotando. Afinal de contas, ela é muito boa, ela teve um histórico muito bom na faculdade. Os pais dela super incentivam ela na área acadêmica, afinal de contas, os dois são professores. Ela sabe que ela vai se dar bem e é algo que ela realmente quer. Mas o que ajuda eu virar pra Alice e falar, você tá se sabotando. Ponto final. Não ajuda em nada. Ela continua com o problema dela, ela continua se sentindo mal. E até mesmo pode piorar a sensação de culpa, a sensação de que ela realmente não tá se ajudando. Essa coisa de que parece que eu tô alimentando meu sofrimento. Pensa, é um contexto muito favorável para autocrítica, para autojulgamento, para uma culpa excessiva e que não motiva. Na verdade, invalida e paralisa ela para o que ela deseja. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim. Bom, eu não vi de todo, né? Eu espero que esteja fazendo sentido. Lembra que eu falei que seria bem importante vocês entenderem os dois princípios comportamentais lá no começo do vídeo? Então vamos usar esses princípios para colocar na história da Alice. A primeira delas é a questão de sobrevivência. É uma situação desconfortável, é uma situação que pode levar desconforto, problema, briga, questões aí difíceis de serem lidadas com o marido, atualmente falando sobre essa possibilidade de fazer um mestrado no exterior. Agora a gente junta isso com a história de vida da Alice. Lembra que ela nunca teve muita oportunidade, abertura para poder falar sobre como ela estava se sentindo, sobre os problemas que ela estava enfrentando. Na verdade, os pais dela foram pessoas muito frias emocionalmente e que não souberam ali acolher essas questões emocionais da Alice. Então, se você cresce num contexto em que as pessoas não sabem te acolher em relação a isso, não valida o que você sente, você cresce sendo uma pessoa que não sabe lidar com o que está acontecendo. Se você cresce num ambiente que não te ajuda a lidar com a ansiedade quando ela aparece, como é que você vai lidar com a ansiedade quando ela aparece na vida adulta? Tem uma frase, inclusive, que fala que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Então a nossa história, ela tá diluída em cada comportamento que a gente emite. Não é como se a gente tirasse o comportamento do bolso, dentre várias opções e a gente escolhesse justamente essa. Não. Tem uma relação com a história. Então percebem que faz sentido a Alice se sentir extremamente desconfortável e evitar essa situação de reunião com o orientador e de conversa com o marido sobre essa grande oportunidade profissional? Então é isso. Depois que eu descubro que eu não tô me sabotando, que eu não sou viciada em sofrer, é só isso então? Não, né, gente? Porque senão a gente vai para um outro extremo. A gente sai da autossabotagem e vai para a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não é isso que a gente quer. Então, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente esse movimento que a gente fez com a vida da Alice, que é ter uma postura de cientista sobre a vida dela. Calma, peraí, deixa eu ver, como é que foi a infância dela? Como é que foi a relação com os criadores? Como é que isso se desdobrou ao longo da adolescência dela? O que a história dela me conta sobre como que ela lida com situações desafiadoras? Será que essa dificuldade que ela está apresentando hoje é de hoje ou é uma dificuldade histórica? Tá vendo que quando a gente olha para a história com uma postura de cientista, a gente pergunta, questiona, a gente observa, a gente tem curiosidade, que é muito diferente da gente adotar uma postura de juiz, que o juiz só julga, tá se sabotando, é viciado em sofrer, não tá assumindo as coisas que tem que ser assumidas. Tá viciada em sofrer porque ela sabe que ela tem que fazer e ela só não faz porque ela não quer. Isso ajuda de alguma forma? Muito pelo contrário, atrapalha e muito. E a desconstrução dessa percepção de autossabotagem ajuda a gente a entender que a pessoa não tá fazendo aquilo porque ela quer e ponto, ou porque ela não quer e ponto. Mas que esse comportamento, a forma como ela se sente, como ela pensa sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, está relacionada à história de vida dela. E aqui a gente não adota uma postura de passar a mão na cabeça da gente, de se mimar, né, dessa síndrome de Gabriela, e não, eu sou assim, eu sou sempre assim. Não, a gente colhe essas informações, a gente colhe essas informações de autoconhecimento
E se pergunta, tá, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer para me ajudar a alcançar a vida que eu quero ter, os objetivos que eu quero alcançar, a ser a pessoa que eu quero ser? É um movimento diferente, porque isso nos motiva, mas também nos valida. Valida toda a nossa trajetória até aqui. Depois que a gente se olha como cientistas e não como juízes, o que eu quero te perguntar aqui também? Como é que tá o seu nível de comparação? Você tem se comparado muito com o outro, achando que a grama do vizinho é sempre mais verde? Será que isso não tem aí alguma relação com essa sensação de estar sempre se sabotando? Hoje em dia aí, com as redes sociais, a gente sempre está cercado de minutos muito bem recortados e editados e escolhidos da vida de outras pessoas. Então fica muito aquela sensação de que todo mundo está andando, menos eu. Mas como é que é? Será que você está comparando o seu bastidor com o palco que a outra pessoa está mostrando? Será que isso daí está te incentivando ou está te desmotivando? Esse consumo da vida alheia? Acho que é uma reflexão que cabe ter aqui. E outro ponto, não menos importante, mas já para finalizar a nossa conversa aqui, é como é que é a sua relação com o erro. Porque o processo de mudança, ele não é linear. Ele não acontece como se a gente estivesse subindo um morro assim, em linha reta. Não, ele é completamente bagunçado, ele é lento, é difícil. A gente começa, para, cai. É que nem aprender a andar de bicicleta. Primeiro você aprende com rodinha, depois você tira uma rodinha, e aí você leva uns tombos, depois você levanta e sobe na bicicleta de novo. É uma coisa que vai acontecendo de uma forma muito diferente do que de uma linha reta. Então você está tendo aí essa abertura para a sua humanidade e percebendo que tá, eu não sou perfeita, eu vou errar, eu vou me desorientar algumas vezes, vou sair da direção que eu quero, que é o que eu tenho como objetivo de vida, de pessoa, mas eu sei para onde é que eu vou voltar. E tá tudo bem. Isso acontece, não é sobre ser a mesma pessoa sempre. Você está acolhendo a sua versão humana por um acaso? Como é que essa conversa chegou aí para você? Como é que você recebeu esse contraponto da autossabotagem? Conta aqui para mim nos comentários. E mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você acha que tem alguém que pode se beneficiar aqui dessa conversa, alguém que vive falando que está se sabotando, encaminhe esse vídeo para ela. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!